Graça e paz, irmãos, estamos aqui em mais uma aula da Escola Primeiros Passos, onde nós já falamos um pouquinho sobre quem é Jesus, Jesus como Filho de Deus, Jesus como Salvador do mundo, Jesus como Libertador da humanidade. Falamos por que aceitei a Jesus, o que é pecado, a origem do pecado, a natureza do pecado, as consequências do pecado. Aí falamos sobre fuga, alienação, medo, desculpas, condenação para o homem, para a mulher, para o planeta Terra, para a serpente e vice-versa. Então nós já falamos sobre tudo isso. E eu quero dar continuidade hoje falando um pouquinho sobre mais uma consequência do pecado, a morte. Paulinho, o meu escritor bíblico favorito, ele escreveu dizendo que o salário do pecado é a morte. Entretanto, nós vamos voltar a Gênesis e ver que lá em Gênesis Deus já havia dito a Adão que no dia em que você comer deste fruto, você morre. Então, a morte é uma consequência do pecado. Entretanto, nós temos que entender que morte é essa. Então, quando Deus diz para Adão, no dia que você comer desse fruto, você morre, que morte é essa? Será que se Adão não tivesse comido então do fruto, Eva e Adão, se não tivessem experimentado do fruto, será que Adão viveria até os dias de hoje? Será que essa é a ideia? Será que é a ideia da imortalidade? Será que é isso? Desde já eu quero deixar bem claro para você que o único que é imortal é Deus. O ser humano ele é imortalizável. Quando nós falamos sobre ser imortalizável, eu estou querendo dizer que o ser humano ele nasce, mas não tem um fim. Deus, ao contrário disso, ele não nasceu e não tem um fim. Então o único imortal, o único passível a não deixar de viver, de ter a vida é Deus. Nós não, em um determinado momento, nós vamos extinguir a nossa vida aqui nesta realidade, só que continuaremos vivendo em outra realidade, ou seja, deixaremos de viver no material para viver o mundo espiritual. No mundo espiritual, então, a gente nasce, mas nunca vai deixar de existir. Deus não nasce, então Deus é o único imortal, nós somos imortalizáveis. É por isso que quando Deus assopra nas narinas do boneco que nós chamamos de Adão, nós vamos ver que o homem se tornou alma vivente. O que isso significa? Significa que o homem ele não está vivo, como a gente acredita. O homem é uma alma vivente. O vivo, propriamente dito, é aquele que não vai morrer. Tanto que Jesus, em um determinado momento, disse assim para aqueles que estavam ao redor dele: Deus não é Deus de mortos, se referindo a Abraão. Deus é Deus de vivos. Em outras palavras, enquanto Jesus estava encarnado, Abraão já tinha morrido há muito tempo. Então, quando nós falamos no contexto ou pelo significado etimológico do termo e vamos buscar a fundo, o vivo é quem está morto. Porque quem está morto não morre mais. Agora, nós que supostamente estamos vivos, um dia vamos morrer. Por isso, não podemos receber o nome de vivos, o título de vivos, mas de vivente. Porque um dia nós vamos morrer. Eu sei que é confuso, mas o termo vivo ele já se popularizou. Eu estou aqui na condição de pastor, na condição de teólogo, na condição de professor, ensinando você. Só que a gente não vai sair por aí na Rede Globo, Record, SBT ou em qualquer news por aí e falar não é vivo. A gente não vai fazer isso. Então você sabe que somos viventes e quando nós deixarmos essa realidade, nós seremos eternamente vivos, pois não teremos mais um fim. Tá? A ideia por trás dos textos sagrados é essa. Então, que morte é essa? Então, eu não acredito que se Adão ele não tivesse experimentado lá do fruto, ele não iria deixar de existir. Eu acredito que em um determinado momento Adão deixaria de existir, ou seja, ele morreria. E por que eu digo isso? Porque o ser humano ele é composto de duas substâncias, a substância material e a imaterial, ou seja, corpo, alma.
Tá? Vamos levar em consideração desta forma. Logo, este corpo é uma matéria, e essa matéria ela se deteriora. A matéria vegetal se deteriora, a matéria animal se deteriora, a matéria mineral se deteriora. Tudo que é matéria, ele tem desgaste. Ele tem prazo de validade. Então, mesmo que Adão não viesse a comer do fruto, ainda assim, com o passar do tempo, seu corpo físico iria se deteriorar. Isso é tão verdade que eu estou fazendo um curso relacionado à astronomia. Não confunda astronomia com astrologia, são duas coisas diferentes. E estou estudando com um pastor que é físico, matemático e é astrônomo. E ele está falando sobre Big Bang e várias outras coisas. E uma coisa que ele falou lá que me chamou muita atenção é que um colega dele também, cientista lá nos Estados Unidos, também pastor, tem o hábito do consumo desenfreado e ele compra sapato, calçado de um modo geral, tênis. Ele coleciona tênis, sapato e tudo que está relacionado ao pé ele está colecionando, no que diz ao calçado. E ele tem um ambiente grande na casa dele, que é um cômodo onde ele coloca os calçados dele, e tem outro fora, que é onde ele coloca os que ele nunca usou. Então ele vai usando dentro de casa nesse ambiente, vai colocando lá, e os que ele nunca usou comprando de modo desenfreado, ele vai estocando. Aí ele foi ver um dia fazer uma limpeza, até mesmo para vender alguns calçados. Quando chegou nesse cômodo lá de fora, haviam calçados que nunca tinham saído da embalagem plástica, da caixa, nunca tinham sido usados. Foram experimentados lá na loja e não foram usados nunca mais. E quando ele foi pegar depois de um tempo, aquele calçado estava deteriorando, estava virando farelo. Então tudo que é matéria passa pelo processo da ferrugem, passa pelo processo da oxidação. Por isso Jesus diz, não acumuleis tesouros na terra, onde a traça, a ferrugem corrói. Porque tudo que é matéria vai deteriorando, as nossas células vão morrendo a cada dia. Então eu não acredito que Adão viveria para todo sempre, porque o corpo dele era matéria. Então que morte é essa que Deus está falando? Eu acredito que é a morte sim, tanto física como a morte espiritual. Então a Bíblia fala de dois contextos de morte. Entretanto, Adão, ele viveu muitos anos, mesmo sendo aquele que trouxe o pecado à raça humana, ele viveu muitos anos. Então eu acredito que se não tivéssemos pecado, nosso corpo duraria mais, mas por causa do pecado, tudo bagunçou, se desconfigurou, se deturpou, então o nosso tempo de vida ele foi diminuindo. Então, nós vamos ver que de 900, 800, 500, 600, 100 a gente vive menos por causa do pecado. Então, o prazo de validade ele diminuiu. O que é a morte física que nós vivemos é o nosso maior desafio, é o nosso maior inimigo. Muita gente não consegue se recuperar quando perde um ente querido. A morte física é o fenômeno biofisiológico que consiste na cessação do corpo em relação à alma. Quando há uma separação da alma do corpo, ou seja, a alma saiu do corpo, automaticamente é o que nós chamamos de morte. Acabou. Em outras palavras, esse corpo, ele é uma carcaça. Ele é, entre aspas, uma marionete do que está em essência aqui dentro. E o que está em essência aqui dentro? Eu, você. Então, eu, você, fazemos esse corpo funcionar. Então, quando eu, você saímos deste corpo, automaticamente esse corpo cai. Ele desfalece. Morte física, tá? Eu gosto muito de uma frase que é anônima, que diz que não somos seres humanos que vamos viver uma realidade espiritual. Somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Então são seres espirituais vivendo, tendo uma experiência humana. No dia em que a nossa alma sair deste corpo, quando Deus assim o quiser, automaticamente você e eu vamos perceber que aí viveremos de fato a nossa vida em essência. A vida supracorpórea, a vida espiritual de fato. Então a morte física é essa.
Morte espiritual está descrita lá em Apocalipse, no capítulo de número 20, nos versos de número 14 e no verso de número 15, diz assim: Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, e todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida também foi lançado no lago de fogo. Qual é a segunda morte? Então poderíamos dizer que a primeira morte seria a física, a segunda morte é você não ter mais oportunidade de se chegar a Deus. Após essa realidade material, quando foi para a realidade espiritual, viver a essência de fato, não tem mais retorno de lá. Então nós temos que nos achegar a Deus aqui. Temos que buscar o Senhor enquanto Ele está perto, enquanto Ele pode ser achado. Depois disso não tem mais volta. A Bíblia diz que ao homem está condenado a morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. Onde está escrito isso? Hebreus, capítulo de número 9, verso de número 27. Ao homem está condenado a morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. Então, quando você vê Apocalipse falando sobre a segunda morte, ele está querendo dizer que depois que for lançado no lago de fogo, o inferno, o diabo, o anticristo, o falso profeta, todos os demônios, toda a potestade demoníaca e os que não foram achados no livro da vida, foi lançado lá no lago de fogo, essa é a segunda morte, ou seja, viver a eternidade longe de Deus, não ter mais acesso a Deus, não ter mais contato com Deus, não ter mais a disponibilidade de ver um cristão, um crente, a Bíblia, hino, nada disso. Você não conseguir mais se achegar a Deus e não ter mais retorno. Essa seria a segunda morte. Agora a pergunta, os mortos estão conscientes ou aqueles que nós conhecemos, os nossos parentes, entes queridos que já foram, os personagens bíblicos, estão conscientes? A ideia é essa. Os mortos estão conscientes? A resposta é clara e simples, sim. Tanto Jesus como todos os sábios judeus e os judeus sempre demonstraram que após a morte o ser humano ele continua consciente. Tá? Então, onde vemos isso? Em Lucas, capítulo de número 16, se não me falha a memória, dos versos de número 19 ao 31. Lucas 16, do 19 ao 31. Jesus conta mais uma história. Jesus conta mais uma parábola para representar o que de fato acontece. Existem dois homens, um é mendigo, o outro é rico, os dois morrem. Os dois vão para o chamado seio de Abraão. Então perceba que Jesus ele desenha um cenário, o cenário espiritual. O que acontecia até o momento que Jesus encarnou era como Jesus demonstrou. Então existe um cenário. Após essa realidade material, morreu aqui, vai para onde? Jesus diz, para o chamado seio de Abraão. O seio de Abraão, nós vamos ver que ele era dividido. Por Jesus na parábola, ele diz que o mendigo foi para o lado prazeroso. O mendigo foi ficar ao lado de Abraão. Já o rico não, ele foi para o lugar de tormento. Então esse ambiente chamado seio de Abraão, os gregos chamavam de Hades. Os judeus chamavam de Seol. Seol e Hades é o termo usado para reino dos mortos, ou seja, do mesmo jeito que existe um reino material onde nós vivos estamos vivendo a nossa realidade, após a morte aqui, essa realidade, existe um outro reino, o reino dos mortos. Para os gregos, Hades, para os judeus, Seol, é o mesmo ambiente. De um modo um pouco mais romântico, Jesus chama de seio de Abraão. Então esse seio de Abraão, esse reino dos mortos, era dividido em duas partes. O lugar bom, onde estava Abraão, e o lugar ruim, o lugar de tormento, tá? Então quando morria alguém, os dois iam para o mesmo lugar. Chegando lá, eles eram divididos. Aí então nós vamos ver que Jesus continua a descrever esse lugar. Nós vamos ver que eles conseguiam se ver, porque o rico conseguia ver Abraão e conseguia ver também o mendigo. Eles conseguiam se ouvir, porque o rico conversa com Abraão, Abraão ouve o rico e o rico ouve Abraão, eles conseguem se ouvir. Só que quando o rico diz, permita eu sair daqui e ir para aí, né? Ou molha o dedo aí na língua para me refrescar aqui. Aí Abraão diz, não dá, não tem como sair daqui para ir para lá, nem de lá para vir para cá, porque tem um abismo no meio.
Então o que separava o lado bom do lado ruim, vamos assim dizer, nesse lugar chamado Hades, Seol, ou seja, de Abraão? Era um abismo. Então quem estava no lugar de tormento não poderia vir para o lado bom, e quem estava do lado bom não poderia vir para o lugar de tormento, mas eles se viam e se ouviam. É o que Jesus descreve acerca deste ambiente. Quando Jesus ele morre, Pedro então vai e diz que Jesus ele foi até o Hades, ele foi lá onde estavam os espíritos em prisões, conforme está escrito em Atos, capítulo de número 2, verso de número 27 até o verso de número 31, nós vamos ver que Lucas descreve. Então Pedro diz que ele vai lá, ele prega para esse povo que está lá. Jesus vai lá e prega para esse povo, e Jesus esvazia esse inferno, vamos assim dizer, improvisado. Tá? Jesus esvazia este lugar, como escreveu Paulo, que ele leva tudo isso agora cativo o cativeiro e leva para o céu. Então Jesus leva com ele. Jesus dá a chance deste povo conhecer também quem era o Salvador. Então, o que é a morte? A morte física é a separação da alma do corpo. O que é a morte espiritual? Viver a eternidade longe de Deus. Os mortos estão conscientes? Sim. Então aqueles que morreram sem Jesus sabem que perderam a oportunidade. Aqueles que morreram com Cristo também sabem o que está acontecendo. Eles estão conscientes, sabem o que aconteceu pelas Sagradas Escrituras. Na próxima aula vamos falar sobre o inferno, um lugar bom para a gente visitar, e vamos falar depois sobre o céu, um lugar melhor ainda para se fazer um tour. Que Deus os abençoe.